Olá, estamos aqui para falar de um livro chamado A Intuição do Analista, Refinando a Percepção sobre a Realidade. Então o próprio título já fala do que se trata, a intuição do psicanalista, que é a intuição dentro da sala de análise. E por que esse subtítulo, Refinando a Percepção sobre a Realidade? Porque nós vamos falar de várias coisas, porém de um modo mais sutil e mais profundo. A gente vai fazer uma microscopia da mente, por isso que a gente chama Refinando a Percepção da Realidade. Muitas pessoas, até o próprio Sandro, que fez o pós-fácil do meu livro, diz que não é possível que a gente compreenda a intuição, mas que a gente use e pratique. Só que assim, como é que eu vou usar e praticar algo que eu não sei do que se trata? Por isso que eu resolvi trabalhar com esse livro. Esse livro, A Intuição do Analista, ele veio da minha dissertação de mestrado na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, onde eu investiguei o conceito de intuição na obra do Bion. Então esse livro, ele tem muita coisa de Bion, porque foi Bion que trouxe a intuição de volta ao uso da psicanálise, na psicanálise. Que o próprio Freud, eu pesquisei, o Freud fala eu encontrei uma quarta citação que Freud fala sobre intuição, duas ele fala meio que mal, como se puxasse para a adivinhação, para o misticismo, para o ocultismo, e outras ele fala até bem que os poetas conseguiram descobrir coisas através da intuição. Essa abordagem que eu estou fazendo é uma abordagem 100% científica, não tem nada de esotérico e de místico. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou trazer a intuição e provar para você que todos nós nascemos e nos relacionamos através da intuição. Porque a mãe e o bebê, os dois dançam numa área, num estado mental que a criança não fala. Então a mãe tem que captar fragmentos da realidade psíquica do bebê, para que ela possa então aí meio que descobrindo o que essa criança precisa, do que se trata. E quando eu fui estudar a intuição, eu vi que existe uma aridez teórica, você não tem coisas falando sobre a intuição. Tem muita coisa falando, a intuição é boa para isso, a intuição é boa para aquilo, mas realmente falando sobre a intuição é muito pouca coisa. Então eu tive que trabalhar muito para conseguir material que falasse da intuição em si. A gente usa a intuição de início como que ela é utilizada pelo filósofo Kant, que ele fala que é a percepção de um fragmento da realidade direto, sem passar pelo processo de pensamento lógico verbal. Então é um tipo de comunicação mente a mente, de inconsciente a inconsciente. E isso o Bion traz na rêverie. O conceito de rêverie é tipo, em francês significa devaneio. É quando a mãe está ali com o bebê, ela fica ali com os pensamentos oníricos de vigília, fica meio que sonhando as necessidades daquele bebê. E aquele bebê chora e angustia e projeta na mãe, via identificação projetiva, as angústias que ele está vivendo. Essa mãe, através da sua função alfa, que é uma função de metabolizar, simbolizar as experiências emocionais, vai dando uma roupagem e devolve para o bebê de uma maneira que ele possa tolerar e ele possa utilizar. A intuição, então, está presente em todos os relacionamentos. Não tem como isso ficar de fora. E nós vamos estudar aqui como que Bion, e por que Bion trouxe. Essa é uma questão importante. Por que Bion trouxe de volta a intuição? Todos os outros analistas quase não falam em intuição. Eu vi Melanie Klein, eu vi Winnicott, que vão estar todos sendo citados nessa obra, mas eles quase não falam de intuição. Porque o Bion, ele tem uma máxima que é assim, toda vez que você encontrar um paciente, mesmo que você veja ele 3 vezes por semana, você tem que ter a impressão que está vendo ele sempre pela primeira vez. Se você sente que já conhece o paciente, presta atenção que você está atendendo o paciente errado. Então, o que significa isso? Significa o quê? Que nós estamos constantemente em transformação. E aí vem as duas bases filosóficas da atitude psicanalítica intuitiva. Uma é do Heráclito de Éfeso, de 536 anos antes de Cristo, que ele diz que tudo está em constante transformação e movimento. A única coisa que nunca se altera é o próprio movimento. E que jamais é possível atravessar o mesmo rio 2 vezes, porque nem o homem nem o rio são os mesmos. Ou seja, essa filosofia é regida pelo elemento fogo. Então tudo está se transformando. A todo momento o fogo está queimando, está queimando, está queimando. E eu não sou o mesmo
da sessão anterior. E vocês não vão ser o mesmo após assistir esse vídeo. Então, existe um processo de transformação constante na natureza e que nós também estamos assim. Então, nós vamos receber o paciente, mesmo que eu sei que é o João, eu falo, mas qual o João que vai vir hoje? Eu não sei, eu vou descobrir. Então, a filosofia do Heráclito ajuda a compreender essa transitoriedade e a transformação que todos nós vivemos a cada instante. A outra base filosófica é do próprio Sócrates, que é a filosofia do não saber. Então eu reconheço o não saber, porque quando eu estou diante de uma criança, estou diante de um paciente, eu não sei o que está se passando. Então eu tenho que lidar com esse não saber. A minha mente fica aberta ao instante presente, com a mente do não saber, e aí vem o conceito de capacidade negativa do Bion, que é você tolerar as angústias das dúvidas e permitir que a intuição se revele de forma espontânea, porque a intuição não é algo causal. Eu não tenho um passo que eu faço 1, 2, 3, então ela surge. Ela surge espontaneamente. Ela é autossurgida e não causal. E também é não sensorial. Então isso é uma coisa muito importante também. Quando a gente está lidando com a mente não é sensorial. A gente vai estudar aqui a mente que está por trás dos olhos, a mente que está por trás dos ouvidos, ou seja, aquela mente que atribui significado às experiências emocionais. As experiências sensoriais dos órgãos dos sentidos, brutas, o Bion chamava de elemento beta. É uma quantidade de energia que não tem utilidade para a mente, porque não foi simbolizada. Aí ele chama que a função alfa vem uma função na nossa mente que o bebê não tem, mas a mãe vai utilizar a função alfa e simbolizar as angústias do bebê, vai transformar em elementos alfa. Esse elemento alfa, ele é semelhante a uns pictogramas, é como se fossem microfotos que vão se formando na mente e elas vão tipo um filme rodando. E o acúmulo desses elementos alfa formam uma barreira de contato, que faz o contato entre o inconsciente e o consciente. E ela é tipo uma membrana permeável, ou seja, desce coisas do inconsciente para a consciência e sobe coisas da consciência para a inconsciência. Então é um trânsito que a intuição vai acontecer dentro desse espaço, dessa membrana, que é a barreira de contato, que o Bion chama. Outra coisa importante é a gente ver que a intuição, quando eu estou na sala de análise, quando eu abro a porta e o paciente entra, surge o campo analítico, que é um terceiro, que o Ogden chamava de terceiro analítico intersubjetivo. É um terceiro, que existe eu, o paciente, e uma terceira coisa, que é a nossa relação. Então esse é um campo de forças inconscientes o tempo todo agindo. E a mente vai tentar trabalhar para entender o que está acontecendo, a sua mente como analista e o paciente também. Mas na verdade nós estamos dentro do campo, então é dentro do campo que surge uma intuição. Então por isso que não dá para dizer que a intuição foi minha especificamente, mas a intuição veio do campo. E esse campo tem uma outra característica também, que daí já é de Winnicott. O Winnicott fala de uma área intermediária entre a realidade e a fantasia, o dentro e o fora. Essa realidade transicional que ele fala é uma realidade que está dentro também do estudo da intuição, que a gente vai trabalhar entre real e imaginário, entre criatividade. E na verdade, esse conceito do Winnicott é quando a criança se afasta da mãe e ela se sente desprotegida, ela pega um objeto, que a gente chama de objeto transicional, como um ursinho de pelúcia, alguma coisa, para tranquilizá-lo, então ele consegue dormir. Então aquele boneco ele transita, ora ele não é nada e ora ele é um protetor. Na verdade ele significa a ausência da mãe, ele simboliza essa falta estando ali. Então essa questão da realidade transicional entre dentro e fora, presença e ausência da mãe, presença inconsciente e consciente é o que a gente vai trabalhar no estudo da intuição. A intuição a gente pode ver em 3 níveis. O primeiro nível é o nível grosseiro, que é o que a pessoa fala. Pelo que ela falou, eu intuí determinadas coisas. E tem um nível sutil, que é pela linguagem corporal. Quando o paciente entra na sala, o ambiente todo se modifica e você tem que estar com a mente aberta para captar esse sinal. Eu usei um conceito dos telefones celulares, que chama homing. É uma função que você coloca quando o seu celular está fora da área de serviço, ele fica procurando uma nova área de serviço, então fica buscando. Então isso é um homing. E aí eu coloquei como homing intuitivo quando você está com a mente aberta, com a mente ao não sensorial,
atento e lidando com o não saber, e aí você naturalmente está atento para captar algum sinal de conexão emocional que a gente chama de fato selecionado. É um fato que se destaca entre os outros fatos, dando nova ordem aonde antes havia desordem. Então o Bion também chama isso de fato selecionado, que veio do matemático Henri Poincaré, que é muito interessante a descrição, que é um fato que surge espontaneamente dentro de outros fatos e se destaca. E aí então a gente pode dizer que a gente teve uma intuição. É muito complicado você falar o que é e o que não é, mas a gente vai trabalhar dentro desse processo do terceiro analítico, do campo. Ele também, esse processo da intuição, ele serve como uma bússola analítica para o analista saber que hora que eu devo falar, que hora que eu devo ficar em silêncio, que tipo de interpretação eu vou fazer, qual é a associação livre que eu vou escolher para interpretar. Então, é um referencial interno que está ligado à experiência de vida do analista. Então a gente tem muitas pessoas que têm preconceito com relação à palavra intuição, não gostam de utilizar, mas ela faz parte da vida, é através dela que um bebê e uma criança se desenvolvem. A mãe e a criança, até que ela não fale, a relação é completamente intuitiva, então é muito importante que isso é coisa natural da relação mãe e bebê. Transmissão mente a mente. Então é isso, pessoal. Esse livro é sobre a intuição, como você pode utilizá-la, como você pode desenvolvê-la. Eu vou falar várias coisas. Eu não falei do terceiro nível, que é o nível secreto da intuição. E aí vocês vão ver no curso que eu vou falar. Então o primeiro é o nível grosseiro, que é as palavras, o nível sutil, que é a linguagem corporal, o gesto, respiração, e o nível secreto, que tem a ver com a realidade última. E aí eu falo no curso. E eu falo mais leveza para vocês. A outra coisa é que dentro desse processo da intuição está junto à associação livre, que é eu deixar o paciente falar e eu ficar com a atenção livremente flutuante, que o Freud chamava. Então Freud deu esse nome, atenção livremente flutuante, com uma atenção que não fica presa pela memória e o desejo, mas ela fica simplesmente observando como um falcão sobrevoando uma área em busca de algo. Então é isso, a intuição é sobre isso daí, sobre essa questão de comunicação mente a mente, e a gente pode conversar mais, vamos destrinchar essa questão filosófica também, e vários conceitos do próprio Winnicott. Tem uma passagem para a gente finalizar, que ele está atendendo um paciente homem, e de repente ele começa a ter a visão de uma moça, e ouvir uma moça falar, e ele fala para o paciente: eu estou falando com um homem, mas eu vejo e estou ouvindo uma moça falar comigo. O louco sou eu. E daí quando ele comunica isso para o paciente vai recordar que foi tratado como criança, uma menina, pela mãe. Então ele passou um processo que a mãe cuidava dele como se ele fosse uma menina. Então você veja, foi uma intuição que apareceu através de uma imagem para o Winnicott. Então a intuição muitas vezes ela vem através de imagens e está na área do sentir, quando eu sinto algo que a minha capacidade sensorial não foi capaz de explicar, nós estamos no terreno da intuição. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e nos vemos no estudo do livro.